Agora nós vamos apresentar nosso trabalho de física sobre o gerador de Van de Graaff. Nosso grupo é composto pela Camila, a Fernanda, a Larissa, o Luiz, a Maria e a Sara. Mas afinal, o que é o gerador de Van de Graaff? O gerador de Van de Graaff, ele é um aparelho que armazena cargas elétricas no seu terminal esférico. Ele pode gerar uma alta tensão. Os modelos didáticos, que são os mais conhecidos, permitem realizar demonstrações que contextualizam os fenômenos eletrostáticos. Ele é uma máquina eletrostática na qual um gerador de alta voltagem fornece cargas elétricas a uma correia móvel, que a conduz para uma cúpula metálica, aonde ela é atingida em uma voltagem elevadíssima. Ele é projetado para produzir energia estática, e a máquina ela foi empregada em física nuclear para produzir as tensões muito elevadas necessárias em aceleradores de partículas. Versões pequenas do gerador são frequentemente vistas em demonstrações sobre eletricidade. Para que serve o gerador de Van de Graaff? O gerador de Van de Graaff tem um sistema de funcionamento que utiliza a excitação de cargas ativadas por um atrito. Essa máquina ela é composta por dois roletes, assim como também por uma correia confeccionada de material isolante, o motor e bem como uma cúpula de descarga e uma coluna de suporte, e também uma cúpula e duas escovas metálicas. Geralmente, a coluna ela é confeccionada em acrílico ou PVC. Já os roletes precisam ser de materiais diferentes, sendo que normalmente um deles é confeccionado em alumínio ou teflon. Dessa forma, eles se eletrizam por conta do atrito da correia. O motor é responsável por girar os roletes, que por sua vez ficam eletrizados e conseguem atrair cargas opostas. Isso é possível por conta da superfície externa da correia, bem como pelas escovas, pentes, essas coisas. Essa correia, ela também é responsável por levar as cargas entre a terra e a cúpula. E por sua vez, a cúpula consegue fazer com que a carga da energia não consiga gerar campo elétrico sobre o rolete superior. Dessa maneira, as cargas conseguem ser extraídas. Elas são atraídas como se estivessem indo diretamente para a Terra, e com isso é possível alcançar tensões altas com facilidade. O dispositivo que funciona a partir da eletrização por atrito pode acumular cargas na sua cabeça esférica metálica, fornecendo uma diferença de potencial de 400 volts e a corrente na casa dos microamperes de corrente elétrica. O gerador de Van de Graaff foi construído e pensado em 1929 pelo físico americano Robert Jameson, que nasceu em 1901 e morreu em 1967. Foi motivado por uma conferência que assistiu de Marian Curie, e assim ele passou a se dedicar à pesquisa no campo da física atômica. Uma das consequências deste estudo é a construção do gerador que leva o seu nome, o qual teve uma aplicação direta em várias áreas do conhecimento, como na medicina e na indústria. Esse aparelho teve e ainda tem uma larga aplicação na física atômica, como também na medicina e na indústria brasileira. Nos laboratórios do ensino médio e superior, utilizam-se modelos simplificados desse gerador para fins de demonstrações de eletricidade. Do que é composto um gerador de Van de Graaff? Um motor, dois cilindros, um conjunto de correias, um conjunto de escovas e um terminal de saída, que na maioria das vezes é uma grande esfera de metal ou de papel alumínio.
Agora, explicando sobre o experimento 1. A correia, quando entra em contato com um eixo isolante, cria um atrito, e nesse atrito gera cargas elétricas. Dentro da cúpula tem uma escova, uma espécie de coletor eletrostático, que recolhe as cargas trazidas pela correia e vai acumulando na esfera. E com uma grande quantidade de cargas acumuladas, elas querem se afastar, ou seja, se repelir umas das outras. E quando uma pessoa toca na esfera, ele divide as cargas em excesso e ambos ficam com cargas elétricas. E como as cargas tendem a ir para as pontas, elas vão para as pontas do cabelo. E como os fios são leves e as cargas se repelem, os fios do cabelo se espalham, tentando ficar distantes uns dos outros. Explorando agora outros fenômenos com esse uso do gerador, a gente também pode fazer um experimento que ele auxilia diretamente na compreensão do comportamento de cargas elétricas. Para que ele possa ser realizado, é necessário seguir os seguintes passos. Primeiro, a gente liga o gerador e aguarde alguns minutos. Depois, faça alguns ajustes necessários para que a esfera metálica ela carregue. Em terceiro lugar, pegue um barbante de algodão, só que ele tem que ser bem fino, e aproxime ele da esfera, mas não pode tocá-lo. Em seguida, percorra a esfera, observando como o fio se comporta em relação a ela e ao movimento que está sendo feito, né? Por último, para concluir, você vai anotar todas as suas observações. Uma vez que essa etapa já está tudo finalizado, é possível analisar as conclusões tiradas durante, né, o procedimento. Assim, pode-se verificar que tipo de campo elétrico foi gerado conforme a movimentação do barbante. Experimentos com o gerador de Van de Graaff. O gerador de Van de Graaff ele é uma excelente alternativa para o ensino da física experimental. Com ele, é possível estudar de maneira bem didática dentro da sala de aula os estudos de descarga eletrostática. A descarga eletrostática é um fenômeno que ocorre quando há um desequilíbrio de elétrons, onde há excesso ou a falta dele, provocando a repentina transferência de carga de um local para o outro. Eletrização por atrito. A eletrização por atrito ela ocorre quando atritamos dois corpos de substâncias diferentes ou não, inicialmente neutros, e haverá transferência de elétrons de um corpo para o outro, de tal forma que um corpo fique eletrizado positivamente, quando ele cede elétrons, e outro corpo fique eletrizado negativamente, quando ele ganhou elétrons. Funcionamento de para-raios. O funcionamento de para-raios ele acontece quando a diferença de potencial entre as nuvens, ou mesmo entre as nuvens e o solo, é capaz de ionizar o ar. Assim, os átomos do ar perdem elétrons, dando origem a descargas elétricas.